Olá, eu sou Priscila Campana, sou professora da Faculdade de Farmácia da UFMG e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o projeto de pesquisa intitulado Espécies vegetais e produtos naturais com potencial para o tratamento da doença de Alzheimer. Esse projeto foi executado no Laboratório de Fitoquímica da UFMG e contou com o apoio financeiro da FAPEMIG. É notório que a população mundial vem envelhecendo ao longo das últimas décadas. Diversos dados nos mostram a tendência de envelhecimento da população, não só da população mundial, como da população brasileira, como mostra aí os dados do IBGE. Então, a expectativa de vida do brasileiro em 2023, ela foi estimada em 76,4 anos, e isso é um aumento expressivo, considerando a expectativa de vida dos levantamentos anteriores. Então, a pirâmide de faixas etárias que a gente observava tradicionalmente, ela já não é mais uma pirâmide e a gente tem uma densidade de população idosa cada vez maior. Isso é refletido em todas as regiões brasileiras. Então, todas as regiões de diferentes índices de desenvolvimento humano, elas têm registrado aumento da média de idade da população, o que denota o envelhecimento populacional. Então, nesses gráficos, nesses mapas, estão representados as medianas de idade, que seria a idade média, somando desde a população infantil até a população idosa, em comparação entre os anos de 2010 e de 2022. Então, enquanto a mediana de idade no Brasil, ela era de 29 anos em 2010, em 2022 esse número sobe para 35 anos. Se a gente pensa no nosso estado, que é Minas Gerais, a mediana, bem próxima da brasileira, que era de 30 anos em 2010, ela já é de 36 anos em 2022, o que demonstra que a população brasileira ela vem envelhecendo a um ritmo bastante acelerado. Junto com o envelhecimento populacional, a gente observa o aumento da prevalência das doenças associadas ao envelhecimento e entre essas doenças a gente pode citar as demências. Então, foi estimado em 2019 que 55 milhões de pessoas no mundo vivem com algum tipo de demência. Ela é mais prevalente nos países de desenvolvimento baixo a médio, e a prevalência dessas doenças associadas ao envelhecimento, ela está associada a um elevado custo de manutenção dessas pessoas com demência, seja no cuidado de saúde direto ou indireto. Então, algumas estimativas indicam que o custo anual dos cuidados com pessoas com demência, ele fica em torno de 1,3 trilhões de dólares. Se isso fosse um país, né, se esses gastos fossem um país, seria a 17ª economia mundial, o que indica um volume substancial de recursos que são destinados aos cuidados em saúde com pessoas com demência. O número de pessoas com demência ele vem subindo não só no mundo, mas no Brasil, acompanhando o fator do envelhecimento, né? Então, estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas têm algum tipo de demência atualmente no Brasil, e já é a 4ª maior causa de mortalidade nas pessoas acima dos 70 anos, sendo que das demências, 78% são diagnosticados como doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela é uma condição neurodegenerativa progressiva, ou seja, os sintomas eles vão piorando com o passar do tempo, e a principal sintoma associado a essa disfunção neurológica é a perda de memória e a falha na função cognitiva. Existem diversos fatores de risco que são modificáveis, né, e que a modificação desses fatores de risco pode reduzir a prevalência de demências, entre eles a escolaridade baixa, que justifica uma maior prevalência de pessoas com demência em países de desenvolvimento médio a baixo, a hipertensão arterial, depressão, consumo excessivo de álcool, poluição ambiental, diabetes, entre outros fatores que são modificáveis. No caso da doença de Alzheimer, algumas alterações elas são características de modificações que acontecem no cérebro das pessoas acometidas por essa doença e que justificam os principais sintomas percebidos pelos
pelos pacientes. Então, uma das características é a formação de placas amiloidais, que são agregados proteicos que se depositam no cérebro do indivíduo acometido por essa doença e que vão levar à morte neuronal, que gera, então, a perda da função daquela área que foi lesada. Além desse agregado proteico que pode ser formado, a gente tem outras modificações, como homeostase de sais, né, de íons naquele tecido, estresse oxidativo que vai levar lesão nas mitocôndrias por excesso de espécies reativas que acometem aquele tecido, fosforilação de proteínas em excesso, que vai fazer com que essas proteínas estruturais do neurônio elas percam a sua função. E aí a gente vai ter morte neuronal ou redução na funcionalidade neuronal, e isso tudo é observado no paciente, como perda de memória, disfunções da cognição, lapsos temporais e outros sintomas que são característicos dessas demências ou outras doenças neurodegenerativas. Atualmente, a terapia das demências, especialmente da doença de Alzheimer, ela é baseada no controle dos sintomas e das queixas principais dos pacientes. Então, uma das funções mais comprometidas na doença de Alzheimer são aquelas associadas à transmissão colinérgica. Então, inibidores da enzima que degrada a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase, é uma das estratégias terapêuticas mais frequentemente empregadas, como, por exemplo, a galantamina. Outras opções também existem, como os inibidores de um receptor, que é o NMDA, que atua no influxo de cálcio para dentro das células, reduzindo, então, o bloqueio desse receptor, ele reduz, então, a toxicidade induzida por cálcio, pela entrada excessiva de cálcio nos neurônios. Então, esses são algumas das opções terapêuticas atuais que estão disponíveis no mercado brasileiro. Alguns outros tratamentos potenciais estão sendo desenvolvidos. A imunoterapia, que visa utilizar anticorpos ante aquela proteína que se precipita no tecido cerebral, causando lesões, que é a proteína ou peptídeo beta-amiloide. Anticorpos, né, o uso de anticorpos contra esse peptídeo é uma estratégia que já está em uso nos Estados Unidos, mas que não tem uma efetividade tão alta, então isso limita a sua aplicabilidade e aí, além de ter uma baixa efetividade, a gente tem associado um custo muito alto que limita que essa opção terapêutica seja uma opção viável na maioria dos países de desenvolvimento baixo a médio. Além disso, a gente tem terapias gênicas que visam modificação de fatores genéticos associados a essas doenças. Como essas demências, incluindo a doença de Alzheimer, são doenças multifatoriais, a gente não tem uma disfunção em um alvo apenas, a gente tem vários alvos e oportunidades de atuação de medicamentos, né, ou fármacos, que são as moléculas ativas dos medicamentos, para o controle do desenvolvimento da progressão dessa doença. Então, uma abordagem multifatorial, ela é essencial para que a gente controle, tenha um bom controle e reduza a progressão dessa doença, ou desacelere a progressão dessa doença, preservando por um tempo maior as funções cognitivas dos pacientes. Então, um desses múltiplos alvos possíveis de atuação, né, no desenvolvimento de novas opções terapêuticas é a prevenção da formação de placas amiloidais ou a depuração das placas já formadas. Então, como eu mencionei anteriormente, já existem estratégias terapêuticas baseadas nesse alvo em alguns países, não está disponível no mercado brasileiro e o objetivo é eliminar a toxicidade induzida pelas placas formadas ou prevenir a formação, atuando para que essas placas não sejam formadas ou na eliminação daquelas que já foram formadas.
Outra opção seria o controle do processo inflamatório associado a essas doenças neurodegenerativas. Então, a gente tem processos inflamatórios do sistema nervoso central que vão ser iniciados por uma série de fatores, incluindo a formação das placas amiloidais já mencionadas anteriormente e por extravasamento de outras substâncias que estão na circulação periférica e que não deveriam chegar no tecido do sistema nervoso central e por disfunções vasculares, por exemplo, acabam atingindo locais onde não deveriam chegar, que é o sistema nervoso central, causando uma inflamação local, e essa inflamação local vai liberar uma série de mediadores pró-inflamatórios que vão culminar em lesão do tecido, perda da função do neurônio, até morte neuronal. Então, o controle da inflamação também é uma estratégia terapêutica válida para o controle das demências. Outro fato importante é controlar o estresse oxidativo ou a geração de substâncias reativas, de moléculas reativas que vão ser geradas no sistema nervoso central. Então, a gente tem produção de espécies reativas de oxigênio, de nitrogênio, que eram popularmente conhecidas como radicais livres, que estão constantemente sendo formados no nosso organismo, não só no sistema nervoso central, mas em todos os tecidos do organismo. O excesso de formação dessas espécies reativas, acima da capacidade do corpo de eliminar esses íons ou esses radicais, ele vai causar também danos ao tecido, né, aonde ocorre esse estresse oxidativo. Então, tem várias formas de controle, seja por estabilização das espécies geradas, seja por redução do excesso de metais que estimulam o estresse oxidativo, podem ser utilizados, empregados para o controle desse fenômeno, o tornando um alvo também para o desenvolvimento de novas opções terapêuticas. Considerando a multiplicidade de alvos, uma estratégia importante para o controle de doenças neurodegenerativas é o uso de produtos naturais. Os produtos naturais, eles vão ter, as plantas especialmente, uma grande proporção de substâncias que são ativas no nosso organismo e que são estruturalmente diversas. A gente tem uma infinidade de arranjos estruturais, dessas moléculas que são sintetizadas pelos organismos vivos, aí especialmente as plantas, que podem interagir com receptores do nosso organismo, auxiliando a identificação de novos alvos terapêuticos para determinadas doenças, a elucidar vias de sinalização que nos ajudam a entender como essas doenças são geradas ou como elas progridem no nosso organismo e qual seria o mecanismo pelos quais a gente pode utilizar fármacos para o controle. No caso de doenças degenerativas, a gente tem uma associação forte dos fatores de risco modificáveis que eu mencionei anteriormente e o desenvolvimento de demências. Entre esses fatores de risco, eu vou destacar a hipertensão, porque a hipertensão é o fator de risco modificável que nos levou à seleção da espécie estudada nesse projeto. Então, houve um estudo que acompanhou pacientes idosos por um longo período e foi observado nesse estudo que aqueles pacientes que tinham hipertensão diagnosticada, mas que não trataram adequadamente, essa elevação da pressão arterial, eles tinham maior incidência de demências. Os pacientes hipertensos, mas que tinham feito o manejo correto da doença, mantendo os níveis de pressão arterial constantes e num valor aceitável, eles tinham uma incidência menor de demências, o que associa que a hipertensão arterial não tratada, ela leva ao maior risco de desenvolvimento de demência. Com base, então, nessas informações, foi selecionado para o desenvolvimento desse projeto a mangaba, que é uma espécie arbórea, cujos frutos são comestíveis, que é muito característica do cerrado brasileiro. A mangaba, então, ela tem estudos de atividade antihipertensiva feitos pelo nosso grupo de pesquisa, que vem estudando a mangaba desde 1998,
onde já foi demonstrado inibição de enzimas como a enzima conversora de angiotensina, que é uma enzima importante para a manutenção da pressão arterial em níveis dentro dos limites aceitáveis, experimentos de vasodilatação e a comprovação do modelo da ação antihipertensiva em modelos empregando animais de laboratório. Então, com base na associação entre o controle da pressão arterial e a menor incidência de demências, a gente selecionou essa espécie para estudo. A composição química da mangaba ela já foi estudada e já foram identificados diversas substâncias de diversas classes de metabólitos especiais, destacando então o bornesitol e as proancianidinas do tipo B. Então, a nossa hipótese de pesquisa foi avaliar se as folhas de Acornis speciosa, que possuem um potencial antihipertensivo já demonstrado em modelos pré-clínicos, se essas folhas possuem também o efeito neuroprotetor de interesse para esse projeto. Então, nesse projeto foi feita uma caracterização da composição química da espécie, a avaliação do potencial anti-inflamatório, antioxidante e neuroprotetor e a avaliação do potencial neuroprotetor e antineuroinflamatório em modelos animais. A composição química, então, dessa espécie, ela foi avaliada empregando diversos métodos cromatográficos e a gente viu a presença do bornesitol, de ácidos orgânicos como o ácido clorogênico, do flavonoide rutina e de proanticianidinas do tipo B, presentes no extrato que foi preparado empregando a mistura de acetona e água. As proanticianidinas foram caracterizadas, então a gente viu presença de dímeros e trímeros de proanticianidinas do tipo B. E esses marcadores identificados, eles foram quantificados tanto no extrato quanto em uma fração que foi produzida visando enriquecer em proanticianidinas para a gente avaliar o efeito desse tipo de substância, que são aquelas moléculas que dão a coloração vermelha em frutos vermelhos, uva, morango, nos efeitos biológicos dessa espécie. Então, a gente viu a presença aí, a quantificação de bornesitol, ácido clorogênico, da rutina e das proanticianidinas do tipo B, que estão presentes em maior concentração na fração enriquecida, que foi codificada como HSFR3. Para os ensaios biológicos, a gente avaliou, então, em modelos celulares, o efeito do extrato sobre a liberação de mediadores inflamatórios, sobre o estresse oxidativo e sobre a toxicidade induzida por agregados do peptídeo amiloide beta. E avaliamos também em modelos empregando camundongos o efeito do extrato sobre a inflamação e sobre a toxicidade induzida pelo peptídeo administrado diretamente no cérebro dos animais. O que a gente percebe é que, em modelo celular, empregando células de monócitos, que são células do nosso sistema imune, células circulantes do sistema imune do nosso organismo, a gente observa que tanto o extrato, quanto a fração, quanto o bornesitol, um dos constituintes presentes na mangaba, eles foram capazes de reduzir a liberação de citocinas pró-inflamatórias no modelo empregado, onde as células são submetidas a um estímulo pró-inflamatório, que foi então atenuado pelo tratamento com as amostras provenientes da mangaba, mostrando que a mangaba tem um potencial anti-inflamatório significativo. Quando a gente trabalhou com células de neurônio, a gente percebe um efeito ainda mais pronunciado na redução da liberação dos mediadores pró-inflamatórios. Então, nesse caso, as células neuronais foram expostas a agregados do peptídeo amiloidal, o que leva ao aumento da liberação de mediadores pró-inflamatórios, e esse aumento ele é atenuado quando as células são tratadas com
os produtos da mangaba, seja o extrato, a fração rica em proanticenidinas ou o bornesitol como substância isolada, demonstrando o potencial da mangaba para reduzir inflamação também em células neuronais. Então, a gente percebe, né, esse potencial tanto das proanticenidinas quanto do bornesitol capazes de reduzir a liberação de citocinas pró-inflamatórias em diferentes tipos celulares. O estresse oxidativo também foi avaliado nos dois tipos celulares, tanto nas células monocíticas quanto nas células neuronais, usando os estímulos adequados de cada célula, e a gente percebe redução na presença de espécies reativas, que são espécies que podem levar a danos celulares, quando tratado com os produtos da mangaba. O que reforça, então, a redução, né, na formação de espécies reativas após o tratamento com tanto a substância isolada quanto com a fração e o extrato provenientes das folhas da mangaba, demonstrando o potencial antioxidante dessa espécie. A toxicidade induzida diretamente pelo peptídeo na célula, que leva à morte dessas células neuronais, ele também foi avaliado em modelos in vitro, onde as culturas elas são expostas ao peptídeo amiloidal em uma concentração semiletal, ou seja, que provoca a morte de metade das células que estão presentes ali naquela placa de cultivo, e a gente observa que essa toxicidade ela é revertida quando as células são tratadas com os produtos oriundos da mangaba, tanto o extrato, quanto a fração, quanto o bornesitol. Então, isso demonstra que a gente tem um potencial tanto anti-inflamatório quanto antioxidante como neuroprotetor dos produtos da mangaba que tinham sido previamente demonstrados nos modelos in vitro. Então, a partir daí, a gente avaliou em modelos in vivo, empregando camundongos, que recebem, então, lá numa área específica do hipocampo, a administração de peptídeo beta-amiloide ativado, e esses animais, então, após essa cirurgia para administração do estímulo degenerativo, neurodegenerativo, eles são tratados por via oral com o extrato da Ancornia speciosa. O que foi observado nesse experimento é que a função cognitiva dos animais, que é perdida após a cirurgia de administração do estímulo neurotóxico, essa função cognitiva ela é preservada nos animais que receberam o tratamento com extrato, especialmente na maior dose. Então, a gente observou isso em dois modelos, né, de análise comportamental dos animais, e os tecidos cerebrais eles foram recolhidos para avaliação da neuroinflamação naquele tecido. E a gente observa que as 3 citocinas que foram avaliadas, né, a interleucina 1-beta, a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral, eles foram reduzidos, né, a liberação dessas citocinas pró-inflamatórias, elas estavam reduzidas no cérebro dos animais que receberam o tratamento com o extrato da Ancornia speciosa. Esse efeito antineuroinflamatório, ele também foi avaliado por marcação de células, que são células do sistema imune residentes no sistema nervoso central, que são as células da glia. Então, a gente percebe por marcação que existe um menor número de células inflamatórias nos animais quando eles são tratados com o extrato de mangaba, que é HSE, e com o bornesitol. Então, nesse experimento, os animais também receberam, um grupo de animais também recebeu o bornesitol por via oral, e a gente percebe, então, redução significativa em comparação com o animal que recebeu o estímulo neurotóxico, mas não foi tratado adequadamente. Então, a gente observa a redução da neuroinflamação em todos os grupos que foram estudados nesse experimento. Então, aqui só um aumento da imagem para observar que essa marcação em vermelho seriam as células que são do sistema imune. Então, quanto mais
pontos vermelhos de fluorescência vermelha, maior inflamação no tecido, o que é visualizado aí quando o animal recebe o peptídeo, o estímulo neurotóxico, e é tratado apenas com o veículo, que seria um tratamento sem o fármaco, e a redução da densidade desses pontinhos avermelhados quando eles são tratados tanto com o extrato de ancórdia especiosa, que é a mangaba, quanto com bornesitol isolado. Então, a gente demonstra em várias regiões, né, do hipocampo dos animais, isso foi avaliado em mais de uma região, a redução da migração de células inflamatórias para a região lesada. Esses dados, então, reforçam o potencial antineuroinflamatório observado para a mangaba, tanto para o extrato das folhas da mangaba, quanto para o bornesitol, que é um dos constituintes presentes nessa espécie. Aqui é outra região, né? Então, as 3 regiões que foram avaliadas, nas 3 regiões a gente observa a redução da neuroinflamação, indicando, então, que a mangaba ela é uma fonte promissora de substâncias com potencial neuroprotetor, que nesse estudo foi demonstrado em modelo in vitro e in vivo, que pode, então, esses resultados serem usados para o desenvolvimento futuro de um fitoterápico ou de um fitofármaco que pode ser empregado, então, na prevenção ou no tratamento de doenças neurodegenerativas, especialmente a doença de Alzheimer.